Olá, boa tarde Brasil, como estão? Meio-dia e meio aqui na sala de imprensa da NAB 2016, dia 18 de abril, abriram as portas há pouco, o 7h30 abriu as portas às 6h30 da manhã em seu 25º aniversário, comemorou. Já conversaremos sobre isso, mas temos aqui o professor Francisco Machado, da Unesp, colega da revista, amigo. Francisco, o que traça esta nova NAB e o que disse o Gordon Smith na abertura da National Association Broadcast 2016? Como nos últimos anos, o Gordon Smith, a fala dele é sempre mostrando como a televisão aberta é importante nos Estados Unidos em relação ao telejornalismo local, né? A prestação de serviço, a informação em acidentes, né? em catástrofes, e que só essa plataforma é capaz de fazer isso. Então ele sempre traz essa mensagem mostrando que a televisão aberta não pode acabar. Ele sempre ressalta também, é o terceiro ano consecutivo do discurso dele, que ele fala isso, da preocupação que a NAB tem com a regulamentação que a FCC aqui vai tentar emplacar nessa divisão dos canais, nessa reformulação do espectro aqui. E ele sempre mostra para o auditório que a agência que regula o sistema aqui de televisão tem que estar preocupado com essa questão que é da prestação de serviço da TV aberta em relação à audiência, né? E ele, ao mesmo tempo, ele entende também que cada vez mais os caminhos estão muito confusos hoje em dia em relação ao que é televisão, o que é cinema, o que é entrega de conteúdo on demand. Ele entende esse ecossistema todo como necessário, como fazendo parte da televisão, mas que isso não pode vir em detrimento disso, da televisão aberta acabar, porque só ela que é capaz de fazer o ao vivo, o jornalismo local e a prestação de serviço. E ele deixa claro o seguinte: no final do mês nós não mandamos a conta para ninguém, é de graça. Então isso é uma coisa que esse discurso acaba também indo para o Brasil, porque agora a gente está vendo essa proliferação de conteúdos on demand no Brasil, de empresas fornecendo conteúdo audiovisual, mas a televisão é de graça, né? Isso é um fato que é muito importante. Uma das discussões que você tinha, Francisco, que tínhamos os dois 3 ou 4 anos atrás, era estabelecer que era second screen, que era a segunda tela, e que era a primeira. Dentro desse conceito da televisão aberta como um bem que tem que ser preservado, sim, que funciona, que é um para milhões, sim. Como que vê o Gordon Smith, como que vê você como professor essa questão? Porque cada vez mais aparecemos com o second screen, já não como uma segunda tela determinada, sino como serviços paralelos praticamente, né? Você escuta já que é primeira tela e que é segunda. Como que você vê isso? Eu vejo essa discussão aqui no mercado americano, no Brasil não. No Brasil a nossa indústria de segunda tela, produção de segunda tela, é muito restrita em relação ao mercado americano, né? É muito fechado o sistema lá, as emissoras é que ainda controlam toda essa produção do conteúdo e da tecnologia. Então isso dificulta muito a entrada de novas players no mercado, de novas agências no mercado. Aqui nos Estados Unidos não, já existe toda uma infraestrutura necessária para isso. E além disso também existe a questão da banda larga ser muito mais popular aqui do que no Brasil. Então eu acho que essa discussão da segunda tela no Brasil ainda vai se incorporar. Eu acho que ela não vai acontecer do mesmo modo que acontece aqui, que eu vislumbro que ela vai acontecer na TV híbrida e não como uma aplicação ou um desenvolvimento de um conteúdo plus das emissoras da segunda tela. Então essa questão do que é segunda tela e o que é primeira tela, no Brasil não cabe. A primeira tela é a televisão e acabou. E a discussão do Gordon Smith colocando a TV aberta como fundamental, me parece que também, de alguma forma. Isso sim, isso no Brasil são totalmente diferentes, né? Não, mas isso no Brasil é muito semelhante, porque a nossa estrutura de televisão lá, em rede, ela é mais robusta, vamos dizer, do que aqui.
Lá não se discute em hipótese nenhuma uma possibilidade do sinal da TV aberta ser desligado. Aqui se discute. Não há na cultura brasileira um entendimento de que um dia a gente pode ficar sem televisão aberta. Então isso é uma coisa que... mas ela tem que se evoluir, né, para poder continuar relevante, continuar tendo seu papel social muito importante na televisão. E como ela vai fazer isso? Centrando na prestação de serviço e também na programação ao vivo e no localismo. Eu acho que um próximo passo da televisão nossa vai ser sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo e a gente entrar nessa questão também do localismo. Antes da LAB, conversamos bastante sobre o que poderia vir a ser importante. As portas já abriram, pelas coletivas de imprensa nas quais já participamos e as sessões do Congresso da ANAC que já participamos, aparece o ATSC 3.0 como tema, a rede IP já não como uma solução de futuro para a maior parte das empresas, senão como uma realidade. E o que mais surpreende para mim é a questão de cada dia uma evolução maior de qualidade de imagem, mas cada dia menos espectro para ela ser transmitida. Então parece que, não sei se o Gordon Smith falou hoje, mas o ano passado se discutiu bastante essa questão, é que o espectro cada vez mais finito e como é que nós fazemos para ter televisão, ou seja, em definitivo a carreira contra a qualidade nunca para, mas a diferença de há 20 anos para trás, hoje estamos com uma questão de definição de finitude do espaço. Né? Essa que é a questão que ele chama a atenção, de por que a televisão não pode acabar. Porque realmente ela está sendo estrangulada pela telefonia e pela internet. Mas ele chama a atenção de que, tendo esse problema do espectro, o que ele quer é o seguinte, que o governo americano entenda a relevância da televisão. Então, por isso que ele chama sempre atenção nisso. Mas isso é uma realidade mesmo. O espectro aqui está cada vez mais complicado. O ATSC 3.0 ele vai otimizar essa transmissão, mas ele necessita de uma banda maior também. Né? Então, isso vai ter que ser uma política a ser conversada e discutida aqui no mercado americano. Mas eu sinto que esse novo padrão, inclusive eu participei de uma sessão ontem, ele traz inovações muito importantes em relação ao padrão brasileiro, se aproxima do Brasil brasileiro no que diz respeito à mobilidade, no que diz respeito à televisão móvel, mas avança um pouco no que diz respeito ao IP, que ele já está, vai ser implantado já prevendo o IP, e a alta definição. Então o Brasil tem que começar a pensar urgentemente em discutir que televisão que ele quer para o futuro. Porque agora nós estamos numa posição mais ou menos confortável. Mas a inovação é tão rápida nesse sentido que em pouco tempo, talvez antes mesmo do fim do nosso apagão analógico, já seja necessário rediscutir, repensar inovações e evoluções no padrão brasileiro de TV digital. Falando disso, o Rodrigo Cervone, diretor do Xiret, que é o órgão que acompanha a transição para a TV digital, disse hoje no 7h30 que, além dos problemas políticos pelos quais atravessa o país, a agência assume a autonomia e assume que, pelo menos desde a perspectiva da agência, da Anatel, o processo de televisão digital continuará e o processo de migração da AM para a FM também. Me parece que isso terá que se ver no futuro, né? Me parece prematuro hoje, um dia depois da votação de ontem no Congresso, estabelecer se isso será possível ou não. Agora, há uma coisa que parece-me estar clara, que não poderíamos deixar de ter apagão, não poderíamos deixar de ter migração. Não, porque se faz necessário a banda para fazer telefonia 4G. Primeiro ponto. Segundo ponto, assumir que ficar no analógico seria colocar a televisão brasileira, que durante tantos anos esteve no topo do mundo em termos de qualidade técnica e dispositivo, muito atrás, e num projeto, acho que político institucional também muito diferente do resto da Latinoamérica. Então, me parece que hoje, o que o Rodrigo Cervone disse aqui em Las Vegas, para os mais de 350 radiodifusores que estiveram no 7h30, foi muito importante. Agora, teremos que esperar para saber se isso realmente poderá acontecer e se realmente a Anatel, a agência reguladora, poderá continuar
no processo atual de transição, se o apagão analógico realmente será em outubro em Brasília, como está planejado, e se a migração que já começou das rádios AM para FM poderá acontecer. Porque se não temos isso, Francisco, acho que a gente vai ficar muito atrás em termos da tecnologia, mas sobretudo muito atrás em termos de desenvolvimento e de qualidade para o telespectador. Né? Também, concordo.